Dezembro 8, Daniel 11. E o anjo continuou dizendo: o que vou lhe dizer é a verdade. A Pérsia terá mais 3 reis. Depois deles terá um 4º rei que será o mais rico de todos. Com a sua grande riqueza, ele será muito poderoso, reunirá todos os seus soldados e atacará o reino da Grécia. Depois aparecerá outro rei muito valente. O seu reino será imenso e ele fará o que quiser. Mas quando o seu poder chegar ao máximo, o seu reino será imenso. Mas quando o seu poder chegar ao máximo, o seu reino será desfeito e dividido em 4 partes. Estou falando de Alexandre, que dividiu por 4. Os 4 comandantes dele. Os reis que vão ficar no lugar dele não serão seus descendentes e não terão o mesmo poder que ele tinha. O rei do Egito será poderoso, mas um de seus generais será mais poderoso ainda e governará um reino maior. Depois de alguns anos, o rei do Egito e o rei da Síria farão um acordo e o rei do Egito dará sua filha em casamento ao rei da Síria para garantir a paz entre as duas nações. Porém, o plano fracassará, pois ela, o marido, o filho e os empregados serão todos assassinados. Mas pouco depois disso, um parente dela se tornará rei e marchará com as suas tropas contra o exército do rei da Síria. Entrará na fortaleza dos sírios e os derrotará. Ele levará para o Egito as imagens dos deuses da Síria e objetos de valor feitos de ouro e prata. Haverá alguns anos de paz entre as duas nações, Egito e Síria, mas depois o rei da Síria procurará invadir o Egito. Porém, ele será derrotado e voltará para sua terra. Os filhos do rei da Síria se prepararão para a guerra e organizarão um exército poderoso. Um deles sairá com as suas tropas para conquistar o Egito e arrasará tudo como se fosse uma enchente. Invadirá o Egito e atacará a fortaleza do rei. O rei do Egito ficará tão furioso que sairá com seu exército e atacará os sírios que se entregarão aos egípcios. O rei do Egito ficará muito orgulhoso por ter derrotado os sírios e por ter matado tantos soldados, mas o seu poder durará pouco. Depois, o rei da Síria reunirá um exército ainda maior e após alguns anos voltará com seu grande exército bem armado para atacar o Egito. Aí muitos povos se revoltarão contra o rei do Egito. Entre eles haverá alguns homens violentos da terra de Israel. Eles se revoltarão obedecendo a uma visão que tiveram, mas serão derrotados. Caramba! O rei da Síria virá com seu exército, construirá rampas de ataque em volta de uma cidade protegida por muralhas e a conquistará. Nem mesmo os melhores soldados do exército egípcio poderão impedir o avanço das tropas sírias. O inimigo fará tudo o que quiser com os soldados egípcios e não haverá ninguém que resista. Ele invadirá a terra prometida e a conquistará completamente. Então o rei da Síria porá todo o seu exército em pé de guerra para lutar contra o Egito. A fim de derrotar o inimigo, ele fará um acordo com o rei do Egito e lhe oferecerá a filha em casamento. Mas não será bem sucedido. Aí ele atacará as cidades do litoral do mar Mediterrâneo e conquistará muitas delas. Mas um chefe militar estrangeiro acabará com seu orgulho e deixará envergonhado. O rei da Síria voltará para atacar as fortalezas do seu próprio país, mas fracassará e será morto e nunca mais se ouvirá falar dele. Em lugar dele reinará outro rei que mandará um oficial para cobrar impostos a fim de enriquecer seu reino. Logo depois esse rei será morto, mas isto não acontecerá num campo de batalha. O seguinte rei da Síria será um homem muito mau, que não terá direito de ser rei, mas ele disfarçará as suas más intenções e com as intrigas conquistará o poder. Deve ser o Antíoco. Cachorros nervosos. Ele derrotará todos os exércitos inimigos e matará o grande sacerdote. Enganará os que fizerem acordo com ele e, mesmo com um pequeno exército, ele se tornará cada vez mais poderoso. Atacará de surpresa as províncias mais ricas do país e nela fará coisas terríveis que os seus antepassados nunca fizeram. Repartirá com os seus soldados as riquezas, os bens e os objetos de valor que caírem em suas mãos. E por um pouco de tempo ele fará planos para atacar as fortalezas do país. Poxa! Confirmando o seu poder. Não, confiando no seu poder e na sua coragem, ele marchará com seu grande exército contra o rei do Egito. Este sairá para a batalha com um exército grande e poderoso, mas não vencerá, pois será traído.
Será atraído pelos seus próprios conselheiros que o levarão à desgraça. Que horror! O seu exército será derrotado e muitos dos seus soldados serão mortos. Então os dois reis terão um encontro e dirão mentiras, cada um procurando prejudicar o outro. Mas nenhum dos dois levará vantagem, pois ainda não terá chegado o tempo certo. Há uma coisa para tudo debaixo do sol e há um tempo para tudo debaixo do sol. Está lá em Eclesiastes 3. Tempo para a guerra, tempo para a paz. Tempo para chorar, tempo para rir. Depois o rei da Síria voltará para o seu país, levando todas as riquezas que tiver conseguido na guerra. Planejará acabar com a religião do povo de Israel e fará contra eles o que quiser. Depois voltará para o seu país. Mas continua, hein?